Graça e a paz do Senhor Jesus, mais um Evangelho todo dia, onde nós estamos aprendendo cada vez mais a palavra do Senhor. O Senhor tem falado conosco através da sua palavra. E a palavra que está em meu coração no dia de hoje se encontra em Lucas, capítulo 8, a partir do verso 43, que vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Diz assim a palavra: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Chegando por trás dele, tocou na orla de seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrou-se ante ele e declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Então essa palavra, ela vai nos falar e contar a história de uma mulher a qual havia 12 anos que ela padecia por uma doença, algo que não havia cura. Então o texto fala que ela gasta todo o seu dinheiro, tudo aquilo que ela tinha com vários médicos e nenhum deles conseguiu curar ela. Então eu imagino essa mulher passando por vários médicos, várias pessoas diferentes e pagando e gastando tudo aquilo que tinha. Todas as economias, tudo que ela tinha guardado por muito tempo e nenhum deles conseguia curar. E aqui no texto vai dizer que ela toca na orla de Jesus, toca nos seus vestidos, Só que em Mateus a gente pode ver que o texto fala que ela ouviu falar de Jesus, Então, antes de tocar na veste, o Evangelho de Mateus, ele conta que ela ouviu falar de Jesus. E aí, depois disso, ela decide tocar nas vestes do Senhor. Então esse texto, ele nos ensina algumas coisas que nós podemos aplicar nas nossas vidas. Esse texto, ele nos ensina, primeiro, que existem situações e lutas na minha e na sua vida que só Jesus pode mudar. Existem situações em que eu e você estamos passando que só Jesus tem o poder de mudar, de curar, de transformar. O texto é bem claro quando diz que essa mulher passou 12 anos padecendo por essa doença. E ela tentou da forma dela, de todos os jeitos, ser curada, gastando o seu dinheiro, gastando o seu tempo, perdendo a sua vida, tentando ser curada, mas nada a curava. E aí então nós vimos que a palavra diz que ela ouve falar de Jesus. E ela decide, talvez ali no seu último momento de força, onde ela já estava exausta, gasta, de tanto tentar ser curada e não conseguir, ela escuta falar de Jesus. A palavra não diz, mas talvez ela escuta dizendo: olha, lá vem Jesus, aquele que cura. Olha, lá vem Jesus, aquele que ressuscita. Olha, lá vem Jesus, aquele que cura o cego. Olha, lá vem Jesus, aquele que ressuscita mortos, aquele que tira toda a enfermidade. E é interessante ver que no texto, Jesus não estava indo curar esta mulher. Jesus não estava indo de encontro a ela. Jesus estava indo na casa de Jairo, o principal lá da sinagoga. Ele chega até Jesus e fala: olha, minha filha está doente, vai lá na minha casa para você ver, curar ela. Então Jesus estava a caminho da casa de Jairo. Só que no caminho, ela decide tocar na orla de suas vestes. E o que eu acho interessante nesse texto e que nós podemos aprender é que essa doença, ela era considerada uma mulher impura. Ela não podia estar no meio das pessoas. Mas ela decide se esconder e ir passando entre a multidão, porque ela pensou assim: olha,
eu não posso me apresentar, eu não posso falar com ele, mas se eu tocar só na beirada da veste dele, se eu tocar só ali na orla, ali na parte de baixo, na barra do vestido dele, eu vou ser curado. E aí nós vemos uma fé tão grande a ponto de acreditar que somente um toque iria curar ela. E aí nós vemos que, e eu imagino, o texto não conta, mas eu imagino, porque Pedro diz que a multidão apertava e oprimia Jesus. Né? No versículo 45 fala, Jesus disse, quem me tocou? E negando todos, Pedro e os que estavam com ele diziam, mestre, a multidão te aperta e te oprime. E tu dizes quem te tocou? Então a gente imagina uma multidão muito grande, onde era difícil acessar Jesus. Então quando o texto fala que ela toca na orla, na barra do vestido, eu imagino esta mulher, não está na Bíblia, eu estou imaginando aqui com os irmãos, eu imagino essa mulher, ela se prostrando e rastejando no chão, passando entre as pessoas, e talvez nesse trajeto terra foi jogada no rosto dela, talvez alguém pisou nas mãos dela, talvez ela levou alguns chutes, talvez ela levou alguns esbarrões, sabe? Talvez alguém bateu nela com alguma coisa na caminhada, mas eu imagino essa mulher se rastejando pelo meio da multidão. E quando ela chega perto, ela vê a veste, ela vê a barra e ela simplesmente toca. E aí quando ela toca na orla das vestes, a palavra diz que imediatamente estanca o seu sangue. Não é depois, não é Jesus sente o toque, chama e ora por ela, mas a palavra diz que ao tocar na orla das vestes, imediatamente ela é curada. Então é quando Jesus fala, opa, alguém me tocou. E Pedro fala, olha Senhor, a multidão toda te aperta, tu está falando quem te tocou? E ele fala, não Pedro, alguém me tocou diferente porque eu senti que de mim saiu virtude, de mim saiu o poder, e eu senti. E aí todos negando e ele falando assim, não, alguém me tocou. E aí o texto fala que ela vendo que não podia mais se esconder, ela se apresenta, se prostra diante de Jesus e fala, olha Senhor, eu tenho uma doença, um fluxo de sangue, eu tenho 12 anos padecendo. Então está dizendo isso, eu estou imaginando com os irmãos. Porque a palavra diz que ela se prostra e conta tudo o que aconteceu e como foi sarada. Então imagina essa mulher falando, olha Senhor, eu tenho um fluxo de sangue, tenho 12 anos, eu gastei todo o meu dinheiro, passei por todos os médicos e ninguém me curou. E eu ouvi falar do Senhor e entrou em meu coração que se eu somente tocasse na tua veste eu seria curada. E aqui eu estou curada. E aí o versículo termina dizendo, Jesus fala para ela, ei filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Então o que nós aprendemos com esse texto é que primeiro, existem problemas na nossa vida, existem situações na minha e na sua vida que só Jesus pode mudar. Existem situações na sua vida, na área da sua vida, que você pode tentar por anos e anos e anos, da sua forma, do seu jeito, você pode gastar o seu dinheiro, o seu tempo, mas não vai mudar, porque só Jesus é que pode mudar. E o segundo ponto que nós aprendemos com essa palavra é que, primeiro, só Jesus pode mudar algumas coisas na tua vida. E segundo, que eu tenho que me levantar e ir diante do Senhor. Se essa mulher tivesse ficado parada e só vendo Jesus passar, ela não seria curada. Ela entendeu que o problema dela não seria resolvido por ninguém, nem mesmo por ela. E ela entendeu que quando Jesus estava passando, somente Ele poderia a curar. Então ela diz, olha, se eu tocar só na orla das vestes, eu sei que eu vou ser curada.
Então ali, no exercício das suas últimas forças, ela junta as últimas forças que tinha, a fé que ela tinha, que ela creu, ela confiou, ela foi em direção ao Senhor e foi curada. Então ela se levanta da onde estava e decide dar um passo diante ao Senhor. Então hoje essa palavra veio para mim e para você dizendo: filho, é hora de você levantar e ir em direção ao Pai. Se levanta da onde você está prostrado. Se levanta da onde você está caído, aonde você está jogado, dizendo: não dá mais, eu já tentei de tudo, já tem anos, 30, 20, 50 anos que eu estou passando por essa dificuldade, nada muda, eu já tentei de tudo e nada resolve. E o Senhor mandou te dizer: ó, eu estou passando aí. Levanta e venha na minha direção. O Senhor está passando aí agora onde você está. É hora de você se relevantar, reunir as suas forças, ativar a sua fé e ir em direção ao Mestre. Toca na orla da veste do Senhor nesse dia. E Ele vai mudar a sua história. Ele vai curar a sua saúde, Ele vai mudar a sua situação, Ele vai transformar aquilo que você está passando. Mas você precisa se levantar. Essa mulher poderia ficar prostrada, reclamando, dizendo: não, tem 12 anos que eu passo por isso, para que eu vou? Eu nem conheço este homem, eu só ouvi falar, eu não vi o que ele faz. Para que eu vou me arrastar na multidão? Para que eu vou me arriscar? Ela poderia ter se prostrado e murmurado e reclamado e desistido. E muitas vezes eu e você estamos no meio dessa dificuldade, onde nós estamos tempos e tempos tentando fazer do nosso jeito e não está funcionando. E a gente está prostrado. E Jesus está passando. Então não perca a oportunidade, se erga nesse dia, se levante, vá em direção ao Mestre. Toque na orla das vestes dele e ele vai te curar. Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua vida. Mas você tem que ter fé, acreditar e confiar que ele vai mudar. Porque só ele pode mudar isso. Só ele pode mudar essa situação que você está passando agora. Só ele pode mudar essa depressão que você está sentindo agora. Só ele pode tirar essa ansiedade que você está sentindo, essa tristeza, essa amargura, essa mágoa, essa ferida. Só ele pode tirar. Mas você precisa levantar e ir de encontro ao Mestre. Se levante nesse dia, vá de encontro a Jesus e toque na orla das vestes dele. E ele vai te curar, ele vai mudar a sua história. Mas tome uma decisão hoje. Que essa palavra venha te ensinar isso. Tome uma decisão. É preciso se levantar. Através da sua fé e confiança no Senhor Jesus, Ele vai mudar a sua história e vai te trazer bênção e a vitória. Em nome de Jesus. Amém? Que você possa ficar com esta palavra. Que ela venha abençoar a sua vida poderosamente. Se você conhece alguém que você entende que precisa ouvir essa palavra, compartilhe esse vídeo com ela. Deixa seu like e se inscreva no canal e ative os sininhos, porque assim o YouTube vai te avisar quando uma nova mensagem sair da parte do Senhor para a sua vida. Amém? Fique com Deus.